A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Contatos imediatos. Caso A Prova d'Água. George Blackwell é o responsável por uma área de quase 3 km² em uma fazenda de gado no interior da Austrália. No caso de Rosedale, conversei pessoalmente com George Blackwell, o responsável, um cara bem correto. 30 de setembro de 1980, Rosedale, Austrália. George já trabalhava na fazenda há muitos anos e era um funcionário confiável, de ótimo caráter. George, tem os ladrões de gado atuando de novo na região. Uma das responsabilidades de George Blackwell na fazenda era tomar conta do gado, ter certeza de que estavam seguros. Se eu perceber alguma coisa, eu acordo. Beleza. A ideia de roubo de animais parece muito estranha nos dias de hoje, mas é o tipo de crime que ainda existe. Na Austrália, ladrões modernos usam alta tecnologia para roubar gado, desde caminhões a aviões de carga. Não tinham roubado nenhum animal da fazenda, mas o responsável tinha que estar ciente e de olho em qualquer situação. Tinha que resolver qualquer problema que pudesse acontecer numa determinada noite. George Blackwell acordou de madrugada com os animais extremamente agitados. Blackwell vê que a égua premiada está muito assustada. Os animais são mais sensíveis ao ambiente do que os seres humanos. Não é de se estranhar que sejam capazes de perceber sons agudos e campos eletromagnéticos. De repente, George vê algo ao longe. Ele percebeu logo de cara um objeto muito estranho em formato de disco que estava voando bem baixo. No início, ele pensou, bom, deve ser um tipo de aeronave. Aí ele viu que o objeto estava descendo numa área cercada. Como uns animais tinham sido roubados na região, é claro que George tinha que ver o que era aquilo. Ele percebeu que o objeto estava atravessando a fazenda e ele percebeu que se continuasse na mesma direção ia acabar colidindo num reservatório de água de quase 40 mil litros. O objeto que ele estava vendo não parecia nenhum tipo de aeronave convencional que ele conhecesse. Os animais da fazenda estavam extremamente agitados. George sabia que só pegando a moto e seguindo o trajeto do objeto é que ia poder entender o que realmente estava acontecendo naquele local. Blackwell chega a determinado ponto e faz uma descoberta alarmante. Ele viu uma vaca visivelmente desesperada. Espumando pela boca, ela queria sair dali.
Blackwell finalmente se depara com o objeto que estava seguindo. A essa altura, ele tinha descartado a hipótese de roubo de animais. Sabia que aquilo não tinha nada a ver com uma operação para roubar gado. Blackwell se aproxima para observar melhor. O objeto tinha descido e parecia ter pousado bem em cima do reservatório de água. George logo viu que aquela coisa não era um avião, nem um helicóptero comum, não tinha nenhuma asa, nenhuma turbina, nada. Acho que George não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Estava vendo um objeto que parecia ter uns 7,5 metros de diâmetro e de 3 a 5 metros de altura. E embaixo tinha uma parte preta, uma parte esférica embaixo. Estava puxando a água por uma espécie de tubo de extensão saindo da parte de baixo. Existem inúmeras especulações a respeito desse processo, se teria a ver com combustível ou algo do gênero. De acordo com o que estava acontecendo, parecia que a água era muito importante. George Blackwell começa a ficar ansioso. Ele começou a ficar extremamente nervoso, muito agitado. O relógio dele deu problema, parou de funcionar. Então parecia que tinha uma espécie de perturbação eletromagnética afetando o relógio dele. De repente, o objeto emite um som muito agudo. O fato de o objeto conseguir emitir aquele som e provocar um tremor, com certeza faria qualquer um tremer também. E então, Blackwell perde o controle do corpo. A sensação no momento é que ele tinha virado gelatina. Ele literalmente perdeu quase toda a capacidade física dos músculos. É claro que tinha alguma coisa acontecendo, não só num nível psicológico, fisiológico também. O objeto estava provocando uma reação física nele. De repente, a aeronave subiu uns 6 ou 9 metros. Nesse momento, parece que teve uma rajada de ar quente. Conforme o objeto se afasta do reservatório, vai liberando resíduos. A aeronave foi liberando esterco capeweed, que é um tipo de planta local, e pedras. Ela saiu voando para longe e continuou até sumir de vista. E o coitado do George ficou lá pasmo, parado no escuro, tentando processar aquela cena extraordinária que tinha presenciado. No dia seguinte, Blackwell verificou o reservatório de 40 mil litros de água e descobriu que estava completamente vazio. Os pesquisadores ficaram sabendo que na noite anterior um vizinho tinha visto um objeto colorido no céu por volta do mesmo horário do episódio testemunhado por George Blackwell. Um pouco depois do incidente, Blackwell apresentou vômito, diarreia e fortes dores de cabeça. Sintomas clássicos de exposição à radiação. Porém, as amostras de solo colhidas no local não revelaram nenhum sinal de contaminação anormal. Caso Conexão Francesa.
Henri volta para casa depois de fazer suas tarefas matinais. O Sr. Henry tinha 30 anos, era casado e trabalhava como bioquímico no laboratório de uma universidade. 21 de outubro de 1982, Nancy, França. Henri morava numa área mais afastada de Nancy. Basicamente era um lugar com ruas cheias de casas. Nancy é uma cidade de porte médio no leste da França, com cerca de 150 mil habitantes. É um lugar muito tranquilo. Henri é fanático por jardinagem e se esmera no cuidado com as flores. De repente, ele viu um objeto no céu que achou que fosse um avião. Era bem brilhante e ele tinha um bom ângulo de visão. Embora o avião fizesse um barulho estranho, Henri volta sua atenção para o jardim e suas flores premiadas. Mas o objeto no céu chama sua atenção novamente. Ficava cada vez mais claro que o objeto estava voando na direção dele. Henri começou a ficar preocupado e a pensar se o piloto podia ter perdido o controle da aeronave. Conforme o objeto foi se aproximando, ele viu que não era um avião. É claro que a primeira coisa que pensou foi se ia cair na casa dele. O objeto ficou pairando a mais ou menos 1 metro do chão. Não sei se Henri chegou a pensar se ele poderia ser o alvo do objeto, mas deve ter levado essa possibilidade em consideração. Depois de alguns minutos, a mente científica de Henri entra em ação. Ele começou a ficar curioso e queria entender o que exatamente era aquela coisa que estava vendo. O objeto não emitia calor e estava completamente parado. Henri começou a observar o objeto de vários ângulos diferentes. Tinha uma parte curva que parecia feita de berílio. O berílio é um metal usado em usinas nucleares. É um elemento muito especial. Henri fica tentado a tocar a aeronave, mas se contém com medo de tomar um choque.
Era uma cena incrível e totalmente estranha. Uma das primeiras coisas que qualquer cientista pensaria é: deixa eu registrar o que estou vendo. Ele voltou correndo para casa para pegar a câmera e tirar fotos. Na primeira tentativa de tirar uma foto, a câmera travou. Em muitos avistamentos ufológicos, câmeras e equipamentos de vídeo não funcionam direito. A gente acha que isso se deve a algum tipo de estímulo ou de campo eletromagnético. Mas no caso do Henry, a gente sabe que ele tinha uma câmera comum que vira e mexe e dava problema. Então é mais provável que não tenha funcionado por causa de um defeito próprio mesmo. De repente, a aeronave subiu bem rápido. Ele disse que foi como se alguém tivesse pegado um aspirador de pó e puxado o objeto para cima. A aeronave foi embora de repente e aí só ficou uma luz clara bem longe no céu. Ele ficou completamente boquiaberto. Ficou pasmo com o que tinha visto. Os sistemas de propulsão que a gente conhece teriam deixado um rastro ou algum tipo de marca no chão, teriam até danificado o solo. Mas o querido jardim de Henry tinha sofrido um impacto bem estranho. Ele reparou que algumas das flores de amaranto pareciam ter murchado. As plantas mais perto da aeronave pareciam ter queimado e secado, o que poderia ser um efeito eletromagnético. Aí ele percebeu que a aeronave tinha deixado alguns vestígios no jardim. Ele ligou para a Força Militar Gendarmerie para contar o que tinha testemunhado. Henry estava arriscando sua reputação fazendo esse relato. Je vous en prie, madame. Je suis heureux, je vous en prie. Heureux de la montagne en deux. Merci, merci beaucoup, au revoir. A Gendarmerie leva os relatos de avistamentos ufológicos a sério. Você pode até ser preso se der um testemunho falso. Eles colheram amostras das plantas. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, monsieur Laurent? Bon, je vous dis, je travaillais ici, dans mon jardin comme d'habitude, et tout à coup, ces trucs descendaient dans mon jardin ici. Também colheram amostras de vários pontos próximos de onde a aeronave tinha Et descido. vous voyez les fleurs, ils sont tous brûlés, tous les fleurs sont brûlées là. Il a disparu, la partie, il a tiré vers le ciel, juste vers là, vers le ciel. Il a tiré très rapidement et a disparu. Il a disparu, juste comme ça, tout à coup. Tout s'est passé tout à coup. Há pouquíssimos casos em que uma testemunha tenha chegado a 1 metro de um objeto desse tipo. Então esse caso é um dos mais impressionantes na história dos estudos ufológicos. As amostras de plantas se tornaram foco da investigação. Seguindo a política interna, a Gendarmerie apresentou o caso para o GEPAN, o órgão francês responsável por examinar fenômenos aeroespaciais sem explicação. A análise das amostras revelou que apenas a parte das plantas que ficava na superfície do solo tinha sido danificada e que a raiz não tinha sido afetada. O GEPAN concluiu que seria necessário um campo elétrico de 200 kW por metro para queimar as flores de amaranto. O equivalente à voltagem de uma torre de alta tensão.
No entanto, apesar de ter estado a pouquíssimos metros das plantas danificadas, Henri não apresentou nenhum problema de saúde. O relatório do Guépin não explica o que teria acontecido no jardim naquele dia.